Mas eu quero dizer que você fecha o seguinte, você fechou o seguinte, crime não compensa, eu sou exceção à regra, e eu Exceção. queria falar dessa exceção. Eu quis, de certa forma, também ser útil para toda uma juventude que eu vi que estava morrendo, né? Sem ter, às vezes, outra possibilidade. Porque a partir do momento que você dá uma oportunidade, né? Eu falei, né, graças a Deus, primeiro, a minha família, o resgate da autoestima. Mas se não fosse a oportunidade, consequentemente, eu não estaria aqui hoje. Então, a oportunidade ela foi uma via muito importante que seja de vários aspectos. Dentro do que a gente estava falando, da segurança pública, enfim, dessa engrenagem que são políticas públicas, né, oportunidades, né, para a população. E aí, dentro desse contexto, eu vi que a minha história era uma história incomum com vários jovens espalhados pelas periferias do Brasil. Então eu falei, pô, mano, é legal eu passar uma mensagem para esses jovens. E o 509 ele começou a ser muito ouvido, porque naquela época a gente tinha as revistas, né? E quando a gente ia dar os depoimentos, enfim, ou entrevistas na TV e tal, rádio, a gente deixava o endereço. E aí a gente recebia muita carta do Brasil inteiro. Eu recebia carta, tal, respondia. Tinha uns que praticamente não dava tempo de responder, né? Porque aí depois começou o fluxo de shows, tal. E aí eu comecei a ver que verdadeiramente a gente era ouvido, né? Que a gente começou a dar voz para essas pessoas, começou a dar voz também para esse outro lado dentro do presídio que não mostrava uma transformação, né? Porque não é a estatística, de 100%, 90% ou 80% volta preso para a vida do crime. Então, a gente começou a mudar, começou a ver que verdadeiramente a nossa palavra ela era válida, as pessoas davam depoimento falando que tinha parado com o crime, que via a gente como um espelho. A gente começou a ser uma voz ouvida, né? E aí começamos a fazer evento dentro da prisão. No entanto, a primeiro show que o Racionais fez dentro da prisão foi nós que fizemos, no Pavilhão 7. Então foi um clamor, foi um momento muito importante, tanto do ponto de vista também dos carcereiros, da diretoria, de entender que era importante trabalhar o esporte, né? Trabalhar a cultura, né? De modo geral. E aí começou a sair vários. Saiu um cara lá que era... o cara era lutador. Enfim, tinha a FIFA interna. Começou a acontecer alguns campeonatos, né? Porque tinha campo mesmo. Mas campo... era mais séria que a FIFA, né? Não, mas lá o negócio FIFA, era. Né? Descreveu no leu, mas aí aconteceu assim, no caso de ter vários campos, né? Tinha campos oficial mesmo dentro da prisão. E aí, posteriormente, depois de mais ou menos, sei lá, uns 4 anos, aí, pós essa mega rebelião, eu fui para Franco da Rocha. Em 2003 eu saí da prisão de condicional. E aí percebi que verdadeiramente a gente, as pessoas ouviam as periferias, e aí eu comecei a ter acesso também ao meio artístico, porque com esse casamento com a Simone, me aproximou um olhar mais família, porque até então era muito revolução, dedo na ferida, revolta, aquelas ideias que a gente colocava dentro do contexto do 509E, né, de mudança. E ali me mostrou um lado família, então aí eu tive essa oportunidade para atuar com o Netinho na série Turma do Gueto. Então eu participei das duas primeiras séries, né? Que aí depois acho que foram 4, né? Eu participei das duas. E aí também vi a possibilidade de voltar aos estudos. Só que eu não consegui concluir porque também a minha agenda de shows ficou um negócio muito insustentável, assim. E eu precisava trabalhar, né? Porque aí começou a vir os filhos também. Começou a botar comida na mesa. A ótica foi totalmente sem planejamento, né? Tipo, né? De ter os filhos numa época certa, enfim. Para você viver também, né? Alguns momentos, né? Esses momentos valiosos. E aí, como chegou um momento que não... o rap, ele era...
era uma duração muito grande. Porque as músicas eram de 5 minutos. Por exemplo, Saudades Mil tem acho que 7 minutos e pouco. Era um e-book. Era era um e-book. De 7 minutos. Aí como começou a vir o lado comercial, começou a tocar nas rádios, e aí foi exigido que fosse mais abreviado. Então as músicas começaram a diminuir, então os raps hoje posteriormente, aliás, foram diminuindo. Hoje e aí 2, 3 minutos no máximo. 2, 3 minutos, minuto e Tamanho de uma pouco, música, repete de novo o refrão. Porque também as pessoas têm muita coisa, né? É muito dinâmico, né? Então não dá. E aí, como eu tinha muita coisa que eu já havia escrito dentro da prisão, que foi acho que foi uns 80% do livro, Tá. eu já vinha, como não tinha mais espaço na música, eu comecei a jogar pro livro e tal, comecei a fazer, aí escrevi esses praticamente 80% da prisão, do livro Ex-157, a história que a mídia desconhece, e ali prefaciado pelo Caco Barcelos, Gilberto de Menstein, Josmar Josino, Dr. Ariel, no sentido de discutir mesmo essa problemática e não só discutir quais são essas possíveis saídas dentro dessa história biográfica aí desse cara em comum com várias pessoas. Então, você me deu o teu LP e um LP seu e eu não ganhei o livro. Eu quero ganhar o livro teu e eu quero ler, porque é uma história de sucesso. O livro tá fogo. Uma história... O livro não tem nem para remédio, né? Que eu fui, graças a Deus, patrocinado pela Petrobras. Vamos discutir essa reedição desse livro. Aí agora eu tô... Só que agora, na verdade, a minha esposa que tá me auxiliando, ele vai ter uma base desse livro, mas ele não vai ser autobiográfico. Tá. Tem questões muito importantes a serem discutidas. Que não estão tratadas no livro. Tá numa forma mais, vamos dizer, ampla, porque aí eu vou falar do meu lado um pouco pessoal, então não é esse lado pessoal, é o lado mesmo do aprendizado, da situação atual, que aconteceu pós-pandemia, que foi aumento da pobreza exorbitante, a defasagem do ensino, então, e as raízes, que tipo, porque se a gente sabe da nossa história, né, o rap também, ele foi isso pra mim, ele foi às vezes meu pai tipo, separou da minha mãe, não tinha uma figura masculina, então o rap, me dava um amparo, me deu a história, né, contando, tem músicas que falam dessa história, então eu vejo que a minha contribuição agora na literatura, ela pode ser algo mais, vamos dizer, ecumênico, algo que, não biográfico, já entrei muito nos tabloides de fofoca, essa parte, né, e agora eu quero mais concentrar nisso e também uma linha... Ali você contou um pouco a tua história, agora você quer influenciar. Isso.